Depois de inúmeros pedidos, eu decidi trazer para vocês um vídeo em que eu busco explicar da maneira mais concisa que eu conseguir as principais diferenças, né, entre os manifestos Pau-Brasil e Antropofágico. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos. Hoje é dia de buscar explicar para vocês as diferenças entre esses movimentos que tanto abalaram a primeira fase do modernismo no Brasil. Tô falando dos movimentos Pau-Brasil e Antropofágico, dois movimentos dentro da estética modernista brasileira que desejava, acima de tudo, produzir uma arte que fosse brasileira de verdade. Como assim brasileira de verdade? Digamos que todas essas estéticas literárias anteriores foram frutos de importação. O que surgia no exterior, especificamente da Europa, era trazido ao Brasil e então simplesmente nutrido. Exaustos de tudo isso, grande parte dos artistas brasileiros, e quando eu digo isso eu falo além dos artistas da literatura propriamente dita, ficaram meio que exaustos em reproduzir e não criar. Então quando a gente pensa sobre o modernismo, a gente pensa principalmente sobre um período em que todo mundo queria criar algo nosso, primordialmente nacional e brasileiro, e não mais cópias do que existia lá fora. Tanto que ambos os movimentos pediam exatamente isso, que a arte passasse a ser nacional. E isso, é claro, dizia respeito também e talvez principalmente à literatura. Só que apesar de ambos os movimentos desejarem o mesmo, ainda existe sutis diferenças entre ambos, mas eles não são movimentos opostos, tá? Não são opostos. Eles inclusive conversam entre si, quase como se o Manifesto Antropofágico fosse uma espécie de evolução do Manifesto Pau-Brasil, que já idealizava uma arte nossa, em que a nossa cultura, a nossa língua fosse finalmente valorizada como ela de fato é. Tanto que o principal objetivo do Manifesto Pau-Brasil, assim como o nome sugere, era criar uma poesia de exportação. Isso porque a árvore, o pau-brasil, é uma árvore que foi muito exportada para o exterior no momento em que nós éramos colonizados. Então esse nome passava a sensação de uma arte que era nossa, uma arte reinventada por nós mesmos e que poderia ir para fora do país sem perder o seu caráter, a sua cultura. Já quando o assunto é o Manifesto Antropofágico, a gente não fica muito atrás. Na verdade, quando nós lemos ambos os manifestos, a principal diferença a gente percebe no tom. É como se eles tivessem abordagens diferentes para a mesma temática, o mesmo objetivo. O movimento antropofágico, ele é mais firme que o do Pau-Brasil, ele é até às vezes mais agressivo, mais brusco. Tanto é que esse manifesto fala muito sobre devorar do outro somente o que é útil, o que é extremamente necessário, porque língua, cultura e demais características a gente já tem aqui. Então basicamente, enquanto o Manifesto Pau-Brasil sugeria mudanças, até mesmo de certa maneira orientando para encontrá-las, o Manifesto Antropofágico exigia tais mudanças, cobrando-as para que de fato nos tornássemos independentes e não mais colonizados. Então quando for pensar em ambos, é interessante inclusive refletir a respeito do Manifesto Pau-Brasil como se fosse um pedido de eu não sei falar essa palavra, revisitação às nossas origens, mas essa revisitação diz respeito a um olhar novo, a respeito de tudo que vivemos no passado, a descoberta do Brasil, a história da colonização, mas olhar tudo isso com um olhar brasileiro e não mais da maneira com que os portugueses, com que os estrangeiros queria que nós víssemos. Já o antropofágico coloca tudo isso em prática. A exemplo de Macunaíma, uma das obras mais polêmicas nacionais que temos, que surge quase como uma espécie de ensaio do Manifesto Antropofágico em si, colocando tudo em xeque, colocando tudo em prova, colocando tudo em experiência. Entenderam a diferença entre eles? No fundo, ambos tinham o mesmo propósito, mas ainda é uma questão de evolução de pensamentos. É como uma ideia que você a tem primeiramente, mas com o passar do tempo você a vai aprimorando, você vai adaptando, a evoluindo. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira sucinta, mas caso vocês tenham
têm alguma dúvida, é só me berrar nos comentários, não fiquem acanhados. Mas por enquanto eu espero de coração ter ajudado vocês de alguma maneira. Tanto que caso tenham gostado, vou pedir pra você clicar aí embaixo no gostei e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e também compartilhar com seus amigos, por que não? Sejam bem-vindos ao Mundo dos Impressos, não se esqueçam de participar do nosso sorteio, o link também tá aí embaixo. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!